poder dar continuidade aos vídeos. Na sequência, vocês vão ver uma animação falando sobre o predicado. A gente vai recordar um pouquinho sobre os predicados. E no final do vídeo eu volto para falar um pouquinho com vocês, ok? Até mais! Olá! Vem comigo recordar o que é predicado? Predicado é tudo o que se fala do sujeito. Por exemplo, os estudantes estudam à distância. Isso quer dizer que uma oração é formada pelo sujeito mais o predicado. Existem 3 tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo-nominal. O predicado verbal tem verbo de significação, ou seja, de ação. Por exemplo, Ana corre no parque. Correr é uma ação. Quando nós temos um predicado verbal, o seu núcleo sempre será um verbo de ação. O predicado nominal tem verbo de ligação e característica do sujeito. Por exemplo, Ana está feliz. Está é verbo de ligação, feliz característica da Ana. O que significa que o núcleo do predicado nominal é um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. O predicado verbo nominal tem verbo de ação e uma característica do sujeito ou do objeto. Por exemplo, Ana corre feliz no parque. Feliz é uma característica da Ana e correr é um verbo de ação. O predicado verbo nominal apresenta 2 núcleos, um verbo de ação e um predicativo, que geralmente se refere ao objeto. Para não se esquecer, predicativo do objeto só ocorre em predicado verbo nominal e complementa ou caracteriza o objeto direto. Veja um exemplo de predicado verbo nominal com um predicativo do objeto. Ana dançou no festival folclórico. Ana é o meu sujeito. Folclórico é o predicativo do objeto festival. Agora é a hora de treinar seus conhecimentos. Tchau! Voltando então, como vocês viram ali na animação, a gente recordou o que é o predicado. Nós vimos que tem 3 tipos de predicado, tá? Lembrando então que sempre tudo aquilo que não for sujeito, quando eu olhar para a minha oração, e tudo aquilo que não for sujeito, inclusive o verbo, faz parte do predicado, tá? O nosso foco, na verdade, é o predicado verbo nominal, certo? Por quê? Porque no verbo nominal é mais frequente o uso do predicativo do objeto, ou seja, da característica do objeto, tá? Nos outros predicados isso não acontece, tá? Isso só vai acontecer no predicado verbo nominal. Então, esse é o nosso foco, o de estudo, predicado verbo nominal. Então, só para recordar, predicado verbo nominal é aquele que tem um verbo de ação. O que é verbo de ação? Correr, pular, cantar, dançar, falar, estudar. Isso são os verbos de ação, tá? Então, nós temos sempre um verbo de ação e uma característica. Claro que essa característica, ela pode ser também do sujeito, mas também o nosso foco é o objeto. Então, sempre será, dentro do nosso estudo, uma característica que se relaciona com o objeto, tá? O que é o objeto mesmo? Vamos recordar, a gente já viu, só recordar.
Objeto é aquilo que complementa o verbo. Então, por exemplo, se eu falar que eu comi uma maçã, a maçã é o meu objeto, certo? Porque ela complementou o sentido do meu verbo, eu comi. Então, ó, só para ficar mais claro, vamos dizer que eu mordi uma maçã. Então, o verbo morder é uma ação, a maçã é o meu objeto. Se eu quiser complementar, eu vou dizer que a maçã é docinha. Eu mordi uma maçã docinha. Docinha é a característica da minha maçã. Aí concorda comigo que a maçã é o meu objeto? Então, docinha é uma característica do objeto? Portanto, docinha é o meu predicativo. É importante que vocês não confundam predicado com predicativo, tá? Os nomes são parecidos, mas não é a mesma coisa. Predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito, tá? Então é aquela parte que, quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é meu predicado. O predicativo é uma característica somente de uma parte da minha oração, tá? Então não pode confundir essas duas coisas, tudo bem? Então aqui a gente vai finalizando a aula de hoje. Dê uma verificada, faça as atividades, dá uma olhadinha no livro, teremos algumas coisas do livro, conceitos, tudo. Assiste o vídeo mais de uma vez para sanar todas as dúvidas, tá? E até a próxima.